Paquistão não vive um bom ano. Embora não esteja sozinho no clube dos que sofrem, em 2026 destaca-se pela pressão vinda de várias direções ao mesmo tempo. Há tiroteios frequentes com vizinhos no Afeganistão, um cessar-fogo falhou em conter ataques do Talibã paquistanês e uma campanha separatista em crescimento matou dezenas em um atentado à bomba no último fim de semana. Por trás de tudo isso está um país sem condições financeiras para lidar com a situação. Eles já recorreram tantas vezes ao FMI que até a Argentina ficou tipo, caramba, cara, isso mesmo, vai lá, parceiro. E embora nenhum desses conflitos seja particularmente novo, Islamabad nunca teve que enfrentá-los todos ao mesmo tempo antes. O que complica ainda mais é que quanto mais Islamabad parece lidar com um desses problemas, pior os outros parecem ficar. E, quando parecia que não podia piorar, o único parceiro que o Paquistão não pode afastar começa a perder a paciência. Tudo e nada. Antes de falar da violência fora de controle na maior província do Paquistão, precisamos entender onde isso ocorre. Para aqueles que talvez não estejam muito familiarizados com a geografia do Paquistão, não se preocupem. Eu cuido disso para vocês. No centro dos ataques recentes está a província do Baluchistão, a maior em termos geográficos, ocupando um pouco menos da metade do território do país. Apesar de toda essa extensão territorial, ela tem apenas cerca de 6% da população do Paquistão, tornando-se também a mais rural. Se não é mundialmente famosa por sua densidade populacional, é por outro motivo. Algo em torno de 80% da riqueza mineral do país está localizada aqui, junto com uma boa parte das suas reservas de gás. Além disso, ela tem um dos maiores depósitos inexplorados de cobre e ouro do mundo, a maior parte do litoral do país e uma das poucas áreas com água profunda para um porto de grande porte. Pelo menos no papel, Baluchistão deveria ser a região mais rica do país, mas não é. Nem de longe. Apesar dos recursos, a província responde por só cerca de 7% do PIB do Paquistão e ocupa o último lugar em quase todos os indicadores de bem-estar humano. Mais de 2/3 dos moradores vivem em pobreza multidimensional, considerando acesso à escola, saúde, água potável, entre outros. Então, quando você analisa os distritos individualmente, a situação fica ainda pior, muito pior. Em algumas áreas, mais de 90% dos moradores vivem na pobreza e poucos têm índice de desenvolvimento humano menor que o do Sudão do Sul. E se você está se perguntando, não, isso não ocorre igualmente em todo o sul Paquistão. O país não é exatamente rico, mas essas medições melhoram drasticamente fora do Baluchistão, especialmente no coração do país, Punjab, onde a pobreza multidimensional é menos da metade. A China tem sido um dos maiores investidores do Paquistão há algum tempo, e o Baluchistão é para onde grande parte desse dinheiro foi direcionado através de um projeto chamado CPEC. Durante o projeto, Pequim investiu cerca de 60 bilhões de dólares em estradas, ferrovias, oleodutos e usinas de energia. Pequim supervisionou a expansão de um porto de águas profundas em Gwadar, criando uma rota oceânica que evita as águas congestionadas de sua costa leste e dá a Islamabad a chance de impulsionar sua província mais pobre. Depois de uma década, isso não está realmente correspondendo às expectativas. Gwadar ainda não está ligada à rede elétrica nacional e depende da energia importada do Irã, evidenciando o subdesenvolvimento da região. Mas, entregando resultados ou não, o Paquistão não pode desistir. O CPEC é a maior aposta do país em seu próprio futuro, e tudo isso passa por Baluchistão. O que preocupa ainda mais Islamabad é que Baluchistão também é onde uma grande insurgência está se intensificando. Mas antes de falarmos sobre essa grande insurgência, um momento rápido para contar sobre o spin-off do War Fronts, o Front Stoco, nosso canal para assinantes, feito para quem gosta do que fazemos aqui, mas gostaria que houvesse espaço para ir um pouco mais fundo, para ficar um pouco mais nerd. Publicamos semanalmente 2 vídeos, podcasts e ao menos 2 artigos de especialistas sobre os principais conflitos do mundo. Nosso conteúdo mais popular atualmente é uma análise detalhada de um renomado analista de Austin sobre o caos em Mali. Como dizemos, é bem nerd, e não só os artigos são aprofundados. A partir da próxima semana, vamos começar a lançar esporadicamente documentários aprofundados apresentados por mim sobre os mais diversos temas obscuros e importantes.
Começaremos na terça-feira com uma exploração de 82 minutos sobre a mentalidade de Kim Jong-un e a vida da elite norte-coreana. Esse vídeo será exclusivo no Front, então se você quiser assistir, vai precisar se inscrever. A assinatura custa apenas $5 por mês ou $50 por ano. Isso é o War Fronts. Agora, vamos voltar para a insurgência, certo? A insurgência. Na manhã de 24 de maio, o trem Jafar Express saiu da estação de Quetta, capital do Baluchistão, levando agentes de segurança e suas famílias para casa no feriado do Eid. Minutos depois, próximo a uma passagem na periferia da cidade, um veículo com mais de 70 quilos de explosivos avançou contra ele e explodiu. O atacante era da Brigada Majid, unidade de atentados suicidas do Exército de Libertação do Baluchistão, BLA, maior e mais radical grupo separatista da província. O número de vítimas varia conforme a fonte. A Pakistan Railways confirmou cerca de 30 mortos, autoridades de resgate citaram 47 e o BLA afirma mais de 80. Independentemente de quem esteja certo, a mensagem foi clara. Estamos aqui, podemos atingir vocês a qualquer momento e não há nada que possam fazer a respeito. Isso já seria um grande problema para o Paquistão, pois nenhum país aceitaria um ataque assim contra suas forças armadas. Mas esses ataques têm se tornado cada vez mais rotineiros e Islamabad parece estar cada vez mais sem saber como lidar com eles. Essa onda de violência realmente começou em agosto de 2024, quando o BLA lançou a Operação Hair Off. Durante os combates, eles afirmaram ter matado mais de 130 militares e também foram acusados de matar 23 viajantes punjabis que estavam no lugar errado, na hora errada. O crime deles foi não serem baluches. Isso foi só um aquecimento para o grupo. Meses depois, eles explodiram trilhos em um túnel nas montanhas, parando o Jafar Express. Fizeram cerca de 400 passageiros reféns, mantendo o trem por 30 horas e exigindo a libertação de prisioneiros baluques antes de o exército invadir o trem à força. Então, no final de janeiro deste ano, o BLA lançou a Operation Hereafter 2. Essa operação se estendeu por quase uma semana e se espalhou por uma dúzia de distritos em Baluchistão. Segundo registros de Islamabad, a campanha resultou em cerca de 250 mortes, maioria combatentes do BLA. A derrota não desanimou o grupo e 4 meses depois, eles lançaram um ataque que mencionamos antes ao trem, que mais uma vez seguia para Quetta. Não pretendo enfrentar fila para comprar passagem desse trem tão cedo. A agitação nessa região já é conhecida. Esta é a quinta onda de campanhas separatistas baluches desde a fundação do Paquistão em 1947. Mas diferente das ondas anteriores, que eram dominadas por guerrilheiros tribais mal equipados, essa é para valer. Geralmente, insurgências vindas de regiões mais pobres recrutam em áreas mais pobres e mais rurais, e teoricamente, Baluchistão se encaixa nesse perfil. Mas o BLA tem recrutado desproporcionalmente pessoas educadas e urbanas. Muitos líderes vieram da política estudantil, e uma das suicidas, uma mulher com mestrado, se explodiu em 2022 do lado de fora de um instituto chinês em Karachi. Isso claramente não é um protesto comum por comida ou uma simples campanha por independência. Preocupa que o governo pareça sem resposta. Para ser justo, essa falta de progresso não foi por falta de esforço. Durante a maior parte dos últimos 20 anos, o exército paquistanês manteve um grande número de tropas na província, tentando caçar os comandantes e operativos do grupo. Em termos numéricos, eles foram relativamente bem-sucedidos. Segundo dados do próprio exército, milhares de militantes foram eliminados, mais de 700 em apenas 12 meses. Essa campanha exilou a liderança sobrevivente, sobretudo para Londres, enquanto os comandantes operacionais foram para as fronteiras com o Afeganistão e Irã. E é mais ou menos aí que o sucesso termina. Nada disso ajudou a pacificar a província, nem um pouco. Nos últimos anos, houve um grande aumento nos ataques e a menos que consigam criar uma nova estratégia, eles parecem destinados a continuar. Na verdade, o BLA está mais ousado agora do que em qualquer outro momento anterior. Parte dessa campanha, basicamente prender qualquer um suspeito de trabalhar com o BLA, também não ajudou em nada a melhorar a situação. O Paquistão adotou uma política de basicamente fazer desaparecer aqueles que poderiam estar do lado errado. Às vezes, são levados em postos de controle, outras vezes, tirados de suas casas no meio da noite.
Frequentemente, ficam detidos por meses ou anos sem acusação formal. Um grupo de direitos humanos do Paquistão registrou mais de 2.300 novos desaparecimentos no país em 2024, sendo o Balochistão, naturalmente, a região mais atingida. O rosto mais conhecido desses desaparecimentos é o da médica Maran Baloch, que se engajou na causa após seu pai sumir em 2009, reaparecer brevemente e ser levado novamente em 2011, quando foi morto. Em 2024, Maran Baloch entrou para a lista 100 Next the Time por sua organização não violenta, sendo considerada uma das líderes mais influentes do mundo. Ela própria foi presa sem acusação no ano seguinte e permanece na prisão de Quetta até hoje. Essa campanha agravou os problemas que o povo Baloch enfrenta por parte do governo do Paquistão, que enviou o recado de que protestos pacíficos não serão tolerados e mostra não conseguir lidar com facções radicais. Não tem sido, para dizer o mínimo, uma estratégia vencedora. E tudo isso levanta a questão de por que Islamabad não tenta a única coisa que nunca fez: sentar-se, esclarecer o paradeiro dos desaparecidos e encontrar uma forma de realmente melhorar a situação em Balochistão. Isso não quer dizer que eles precisem abrir mão da província totalmente. Permitir que quase metade do território se separe não é algo que líderes costumam aprovar rapidamente. Mas, desde a opressão política até a situação econômica sombria e desoladora no Balochistão, é difícil ver como a situação vai mudar com essa estratégia atual. A resposta, realisticamente, parece se resumir à parceria contínua com Pequim, que eles, há muito tempo, priorizam como uma prioridade vital para modernizar o país e ajudá-lo a competir contra seu rival permanente a oeste, a Índia. Nesse contexto, as tentativas de reforma em Balochistão são uma ameaça não só aos projetos de desenvolvimento, mas também à segurança nacional. E, ultimamente, esse não é um problema apenas do Paquistão. Pequim está cada vez mais impaciente com a incapacidade de Islamabad de impedir mortes anuais de trabalhadores chineses no país. O que Pequim deseja faz o Paquistão agir em direções opostas. Reprimir a insurgência exige enviar mais tropas para uma província que já vê o exército como ocupante. Para conquistar a população, eles teriam que fazer a única coisa que nunca pareceram dispostos a fazer: deixar a receita do projeto realmente ficar em Balochistão em vez de voltar para o centro. O motivo pelo qual isso é tão difícil de aceitar é que basicamente mudaria a forma como o Paquistão funciona. É basicamente um Estado-nação controlado pelo Punjab, com as periferias há tempos enviando recursos a Islamabad para manter tudo funcionando. Dar aos Baluches controle real sobre seus próprios recursos significaria que o establishment abriria mão de uma fonte de riqueza da qual depende há décadas, e os militares temem onde isso poderia levar, e não sem motivo. Já viram uma província se separar, Bangladesh, antes Paquistão Oriental, e se o Balochistão fizer o mesmo, todo o projeto pode desmoronar. Desmoronar. Apesar de toda a atenção voltada para o Balochistão, essa é apenas uma das muitas crises que o país enfrenta. Já cobrimos aqui no War Fronts a guerra que estourou em fevereiro entre o Afeganistão e o Paquistão. E embora tecnicamente haja um cessar-fogo em vigor, você não perceberia isso pelo que tem acontecido por lá ultimamente. Só para te atualizar, em fevereiro, o Paquistão lançou uma série de ataques contra seu vizinho Afeganistão, mirando supostos campos de treinamento do Tehrik e Talibã, ou TTP. Esse grupo é diferente do Talibã afegão, que está no comando em Cabul desde 2021. E embora o governo afegão negue cooperar com o TTP, não é exatamente difícil perceber de que lado eles estão. O Afeganistão reagiu, lançando ofensiva transfronteiriça contra posições paquistanesas em 26 de fevereiro. Para Islamabad, que inicialmente saudou o retorno do Talibã ao poder, mas logo viu as relações azedarem, isso foi a gota d'água. O ministro da Defesa foi à TV no dia seguinte declarar guerra aberta ao vizinho. Um cessar-fogo instável, alcançado em março, acalmou o pior da situação. Mas, como em tantos outros conflitos em andamento atualmente, cessar-fogos são mais um conceito abstrato do que uma realidade que possa de fato ser imposta. Confrontos de baixa intensidade, intermitentes, estavam ocorrendo com bastante regularidade e no final de abril, os dois lados estavam trocando alguns dos golpes mais pesados desde que a luta supostamente parou.
Bombardeios do Paquistão atingiram uma universidade na capital provincial de Kunar, ferindo dezenas de pessoas, segundo o Talibã. Ao todo, a ONU estima que mais de 370 afegãos foram mortos e outros 397 ficaram feridos. Tudo isso vem acontecendo enquanto delegações de ambos os governos estão na cidade chinesa de Urumqi, onde Pequim passou a maior parte dos últimos 2 meses tentando transformar esse cessar-fogo em algo que realmente possa se sustentar. As conversas parecem ter corrido bem no papel. O Ministério das Relações Exteriores da China continua dizendo que elas estão avançando. Onde você já ouviu isso antes? E não, nenhum acordo resultou dessas conversas. As questões aqui são as mesmas que deram início à guerra em primeiro lugar. Islamabad quer garantias de que o solo afegão não será usado para lançar ataques. Para Cabul, isso é um dilema impossível. Embora tenham sido resistentes como guerrilheiros, não estão em boa condição como exército nacional. Além disso, eles já estão ocupados lidando com o ainda mais extremo Estado Islâmico em Khorasan, ou ISIS-K, que realizou vários ataques contra o governo talibã, um governo que o ISIS-K considera uma força de ocupação. O grupo seria um problema independentemente do que estivesse acontecendo com o Paquistão, mas é particularmente significativo, já que há muito tempo serve como destino para combatentes que se convenceram de que o Talibã, seja afegão ou paquistanês, não é radical o suficiente. O grupo foi criado pelo trabalho de 3 facções do Talibã que se separaram por esse motivo. Nas décadas seguintes, 5 dos 6 homens que lideraram o ISIS-K começaram suas carreiras dentro do TTP. Essencialmente, as exigências do Paquistão ao Afeganistão para que reprima o TTP estão forçando Cabul a escolher entre a possibilidade de um conflito convencional com Islamabad ou o risco de entregar ao ISIS-K o maior motivador de recrutamento que eles já tiveram. Considerando os laços duradouros entre o Talibã afegão e o paquistanês, não surpreende de que lado ficaram. E falando do TTP, eles também não ficaram de fora dessa. Eles recentemente conduziram um veículo com explosivos até um complexo de segurança em Bajaur, invadiram o local e mataram pelo menos 11 soldados paquistaneses, deixando Islamabad com um problemão nas mãos. Se pressionarem Cabul o suficiente para forçar concessões com seu exército muito mais poderoso, o resultado pode muito bem ser o Estado afegão voltando à guerra civil, com um TTP muito irritado e um ISIS-K recém-encorajado. Mas, se recuarem, o Talibã simplesmente continua operando a partir do território afegão, atacando soldados paquistaneses quando quiserem. Não existe uma versão dessa situação em que Islamabad saia ganhando, e isso coloca o Paquistão na posição altamente indesejável de efetivamente lutar uma guerra em 2 frentes. O TTP manteve uma sequência constante de emboscadas e atentados contra soldados e policiais em toda a província de Khyber Pakhtunkhwa, no norte, durante todo o ano, enquanto o BLA vem causando estragos no sudoeste. Os dois não têm objetivos em comum. O BLA é, na verdade, um movimento secular, então não está exatamente ansioso para se aliar ao TTP, que por sua vez, provavelmente também não aceitaria essa parceria, mesmo que fosse proposta. Claro que eles se beneficiam do sucesso um do outro. Por fim, há a questão financeira. Você conhece a expressão de que o Paquistão tem enfrentado dificuldades recentes com o Fundo Monetário Internacional? Islamabad teve que recorrer à agência mais de 2 dúzias de vezes. Apesar dos efeitos colaterais para a população, a principal preocupação em Islamabad é o que isso revela sobre sua capacidade de manter guerras longas com insurgentes e o Afeganistão. Por isso, não podem se dar ao luxo de fazer isso por muito tempo. Além disso, há cerca de 20 bilhões de dólares em pagamentos devidos ao longo do próximo ano que Islamabad deve conseguir pagar. Enquanto a Arábia Saudita, China e credores do Golfo aceitarem renovar seus empréstimos em vez de exigir pagamento. Isso agora é menos certo, já que os Emirados fizeram exatamente isso no início deste ano. Embora valha lembrar que o Paquistão tem se aproximado dos sauditas, o que pode indicar que Riad dificilmente fará o mesmo. Tudo isso, então, pinta o retrato de um país que ninguém pode dizer que está entrando em colapso, mas que certamente já viveu dias melhores. E nem sequer mencionamos a tensão constante com a Índia, que, como vimos no ano passado, pode explodir em combates novamente a qualquer momento. Apesar disso, é importante lembrar o que o Paquistão realmente é.
Este não é um estado falido qualquer. É um país com 260 milhões de pessoas, com um arsenal nuclear, lutando contra duas insurgências que não consegue controlar, apoiado por credores impacientes e governado por uma elite que prefere manter o status quo no Baluchistão a fazer reformas reais. Nenhuma dessas crises será resolvida facilmente ou desaparecerá. O que é ainda mais preocupante é que ninguém, nem Islamabad, nem Pequim, nem Washington, tem um plano real para o que acontece se todas essas crises chegarem ao auge ao mesmo tempo. Obrigado por assistir